Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record começa com um drama de um homem de 71 anos que está em tratamento contra a leucemia e perdeu R$200 mil em um golpe. Pois é, o criminoso descobriu que a vítima tinha entrado com um processo contra o plano de saúde. Aí se apresentou como advogado e convenceu o idoso a fazer a transferência bancária. Seu Sidney viveu dias de desespero. No mês passado, ele caiu em um golpe financeiro, justamente no momento em que mais precisava de tranquilidade. E eu caí nesse golpe, nesse momento que eu estou fragilizado, né? O aposentado conta que havia entrado na justiça contra o plano de saúde para liberar o tratamento de imunoterapia. Até que um criminoso se passou por advogado, ligou para ele e disse que o dinheiro da indenização já tinha sido liberado. O estelionatário orientou o idoso a acessar o aplicativo do banco e seguir um passo a passo para supostamente receber o dinheiro da justiça. Mas, na verdade, os golpistas estavam tirando o dinheiro da minha conta e eu não percebi porque eu estava confuso mentalmente. O aposentado só descobriu que havia sido enganado quando ligou para a gerente do banco para confirmar o depósito da indenização. Mas foi informado que, na verdade, houve uma transferência da conta dele, que ficou com saldo negativo. Por isso, ele ainda vai ter que arcar com juros do cheque especial. Ele nunca fez um Pix. E detalhe, ele tinha um limite de Pix de R$1 milhão. Isso é falha de segurança. E falha de segurança é responsabilidade objetiva, porque o banco tem a obrigação de prestar um serviço seguro. Casos como esse têm se multiplicado nos últimos meses. Segundo a OAB de São Paulo, foram 400 registros de golpes com falsos advogados em todo o ano passado. Em 2025, só até junho, já são 2.600 ocorrências, mais de 6 vezes do total registrado em todo o ano anterior. A OAB tem trabalhado intensamente para que possamos ali comunicar não só para o advogado, para a advogada, mas também para a sociedade algumas ações, alguns cuidados que vão evitar certamente a eventual caída no golpe. Né? Sidney agora espera que o banco devolva o valor perdido. Enquanto segue o tratamento contra o câncer, ele luta para recuperar o dinheiro que levou anos para juntar. Na hora que você está mais vulnerável, você não vê apoio, é uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Tempestade causa destruição e mata dezenas de pessoas nos Estados Unidos, incluindo muitas crianças. Equipes de resgate procuram um grupo de meninas desaparecidas. O presidente Lula defende ação conjunta e regras para a inteligência artificial durante reunião do BRICS, no Rio de Janeiro. Nova tarifa social para a energia elétrica entra em vigor para famílias de baixa renda. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. E a temperatura, hein? O inverno chegou com força em várias cidades do país e os lojistas comemoram a alta procura por roupas de frio. Todo mundo quer ficar quentinho, né? Em um dos maiores centros de comércio popular de São Paulo, o setor espera um crescimento de até 15% nas vendas. Nos últimos dias, sair de casa e encarar o tempo gelado tem sido um desafio para muitos brasileiros, seja no campo ou nas metrópoles. Para comerciantes, o frio é sinônimo de oportunidade de negócio. É hora de vender tanto roupas novas como aquelas paradas no estoque há meses. Tudo isso sobrou do ano passado. A gente fez uma queima sim, mas ainda assim tinha mercadoria. Então, quanto mais o pessoal anuncia que o frio tá aí, que é isso, que é aquilo, mais gente vem atrás. Na região do Brás, tradicional centro de comércio popular de São Paulo, essa loja abriu às 5 da manhã e ficou lotada durante o dia. A variedade, valor, né?
é mais em conta. O frio tá muito forte esse ano e eu estou sem muita blusa, né? A previsão é de que as quedas de temperatura mantenham o consumo aquecido. Segundo a associação que representa os lojistas da região, as vendas devem crescer até 15% nesta temporada em relação ao ano passado. Nos últimos anos o frio não persistiu, ele veio bem pouquinho e foi embora. Diferentemente desse ano, que o frio está se mantendo. A pessoa não quer ficar repetindo peça, né? Então por isso que a nossa expectativa aí está bem grande aí para os lojistas venderem bem ainda até o final desse inverno. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o setor espera vender mais de 2 bilhões de peças de frio, como casacos, calças e meias, até o fim do mês de agosto. Alta que pode chegar a 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje eu estou aproveitando minha folga, aí resolvi vir aproveitar hoje, né? Tem que levar tudo de uma vez só. O presidente Lula participou hoje de uma série de reuniões com chefes de Estado e representantes dos países que fazem parte do BRICS, o grupo das maiores economias emergentes do mundo. O evento é realizado no Rio de Janeiro. Lula iniciou a agenda num fórum empresarial que reuniu autoridades, especialistas e grandes conglomerados industriais. É importante que, junto com esse evento dos presidentes da República, do chefe de Estado, seja compartilhado com outros segmentos da sociedade. Tanto os segmentos que representam a sociedade civil, quanto os setores empresariais. Porque, no fundo, nós, presidentes, abrimos a porta, mas quem sabe fazer negócio são os empresários. O encontro foi organizado pela Confederação Nacional da Indústria e discutiu o fortalecimento do comércio entre os países e estratégias para facilitar financiamentos. Lula também defendeu uma ação multilateral, com regras sobre ferramentas de inteligência artificial. Na ausência de diretrizes claras coletivamente acordadas, modelos gerados apenas com base na experiência de grandes empresas de tecnologia vão se impor. Os ricos e os efeitos colaterais da inteligência artificial demandam uma governança multilateral. Além dos fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, hoje o BRICS conta com outros 6 países membros e 10 parceiros, um mercado que corresponde a quase metade da população mundial. No ano passado, o bloco foi o destino de 36% da produção brasileira. Foram 121 bilhões de dólares em exportações. Queremos oferecer ao mundo o que o Brasil tem de melhor, que é a criatividade, a força produtiva e o compromisso com um planeta mais sustentável. Depois de discursar para empresários, Lula passou o dia em reuniões bilaterais com representantes de outros países, entre eles o primeiro-ministro da China. Li Qiang está representando o presidente Xi Jinping. O líder chinês é uma das ausências na reunião de cúpula do bloco, que começa neste domingo. Os presidentes do Egito e do Irã também não vão participar do encontro, assim como o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Todos enviarão representantes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve participar por videoconferência. Desde que assumiu a presidência rotativa do BRICS, o Brasil tem defendido uma reforma na ONU para conter os conflitos internacionais. Mas a aprovação de uma declaração conjunta se tornou um desafio, por causa dos diferentes interesses políticos e econômicos dos países que integram o bloco. O Brasil é um país da paz, de promoção da paz. O presidente Lula tem defendido isso permanentemente, lamenta até os investimentos recordes no mundo com armamento e guerra, num mundo que tem fome, que tem miséria. Então é muito importante essa voz do Brasil, de levar a paz. A presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, anunciou a entrada da Colômbia e do Uzbequistão na instituição. Esse aí é o Banco do BRICS, que financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. O Conselho de Governadores aprovou a entrada da Colômbia e do Uzbequistão ao banco. O tema desse ano
do encontro do banco é impulsionando o desenvolvimento, promovendo inovação, cooperação e impacto por meio de um banco multilateral de desenvolvimento para o sul global. Os eventos relacionados ao BRICS já levaram mais de 10 mil estrangeiros ao Rio de Janeiro e foram movimentados cerca de 70 milhões de reais. A cidade está cheia, né, Giovana? Nos dias de evento, cerca de 40 mil agentes vão garantir a segurança dos representantes de governos. A conhecida paisagem da orla do Rio de Janeiro ganhou a presença de tropas e tanques de guerra. 20 mil militares das Forças Armadas atuam na segurança das comitivas da cúpula do Bloco Econômico. O esquema de segurança conta ainda com o reforço de outros 19 mil agentes das polícias rodoviária e federal e também das polícias civil e militar. Antes dos encontros, serão feitas varreduras nos locais das reuniões. O trabalho será realizado por militares da Marinha, responsáveis por ações antiterrorismo. O principal risco aqui seria um emprego de um agente químico integrado a um explosivo que possa potencializar as ações desses explosivos e aumentar, assim, os danos. O espaço aéreo do Rio de Janeiro sofreu mudanças. O aeroporto Santos Dumont, na área central do Rio, teve todos os voos suspensos até segunda-feira. Pousos e decolagens foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão. Nos arredores do Museu de Arte Moderna, onde acontecem os encontros, as ruas foram interditadas neste sábado. No aterro do Flamengo, nenhum pedestre pode acessar o parque entre 8 da noite e 3 horas da manhã. O esquema será mantido até o fim do evento. As medidas fazem parte da garantia da lei e da ordem imposta na cidade do Rio nesse período. A cerimônia de abertura está marcada para as 9h30 da manhã deste domingo, aqui no Museu de Arte Moderna, onde o presidente Lula vai receber chefes de Estado e representantes de governos. Estão previstos debates sobre governança, economia e inteligência artificial. Segundo a Prefeitura do Rio, todos os eventos relacionados ao BRICS, que começaram em abril deste ano, atraíram cerca de 10 mil participantes estrangeiros à cidade e já movimentaram cerca de 70 milhões de reais. Pode atrair investimentos para o país, melhorar coisas sobre a nossa saúde, tecnologia. O governo federal ainda não oficializou o pedido de demissão do presidente dos Correios. No primeiro trimestre, a empresa teve prejuízo de mais de R$1,5 bilhão de reais. Fabiano Silva deixou uma carta de demissão para o presidente Lula, mas o conteúdo não foi revelado. A dispensa só deve ser oficializada na semana que vem. Os Correios registraram prejuízo de R$1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano. No ano passado, foi a companhia pública com maior déficit, R$2,6 bilhões de reais, mais do que 4 vezes do valor registrado em 2023. Mesmo com os números negativos, Fabiano recebeu 14% de reajuste no salário nos últimos 2 anos. No ano passado, o presidente dos Correios chegou a culpar a chamada taxa das blusinhas, que tributou compras internacionais de até $50, pelo resultado negativo da empresa. O mandato de Fabiano Silva à frente dos Correios terminava em agosto e a continuação dele para os próximos anos já era considerada difícil. Ele vinha sofrendo pressões do governo para reduzir o prejuízo. Também já havia movimentação do presidente do Congresso Nacional para que ele deixasse o cargo. O partido de Davi Alcolumbre, União Brasil, que já comanda o Ministério das Comunicações, também já se articula para controlar a direção dos Correios. E por falar em prejuízo, as seguradoras pagaram no primeiro trimestre quase R$1 bilhão em indenizações. Um aumento de mais de 46% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os furtos e roubos de carga são apontados como as principais razões desse aumento. Os ataques acontecem em rodovias de todo o Brasil. Mas, segundo o levantamento da Confederação das Seguradoras, na região sudeste foram pagas as maiores indenizações de ocorrências com cargas. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentraram a maior parte das indenizações. Nesta transportadora, o gerente de riscos acompanha em tempo real o trajeto da frota de caminhões. O negócio da empresa é transportar altos valores agregados. Por esse motivo, ela obrigatoriamente teve que investir em recursos tecnológicos dos mais modernos possíveis.
Segundo a empresa, investimentos em tecnologia resultaram numa economia de 7% no valor dos seguros. No primeiro trimestre de 2025, as seguradoras pagaram quase R$1 bilhão em indenizações por causa do aumento nos roubos e furtos de cargas. Um salto de mais de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. 30% das indenizações foram referentes a roubo de carga, 20% por acidentes. O crescimento das indenizações impacta diretamente o valor dos seguros. Quando a gente olha o negócio, a arrecadação de receita para a companhia chama prêmios. Tá? Então, o prêmio do seguro ele aumentou no primeiro trimestre 10%. Mas o sinistro, nós vimos, ele aumentou aproximadamente 50%. Então, você vê que tem uma desproporcionalidade aí. Nesse sentido, as seguradoras têm sofrido bastante, né? As margens, elas estão bastante reduzidas. Agenciador de cargas há mais de 30 anos, Edelson acompanha de perto o aumento dos custos com o seguro de cargas. Tudo aumenta. Quando aumenta o seguro, aumenta o transporte, aumenta o valor da carga, aumenta o valor a ser pago para o motorista por causa do seguro e outros itens do governo. O seguro do caminhão também tem pesado no bolso dos motoristas. Nós estamos trabalhando, o que estamos faturando, não teria condições de pagar a prestação de um caminhão e pagar o seguro de banco. Hoje nós não conseguimos. O seguro é um mal necessário, né? Você tem que ter e pedir a Deus para nunca precisar usar, né? O mutirão da saúde foi feito hoje em todo o país. O objetivo é agilizar o atendimento de quem espera por cirurgias e exames. Há 20 anos, a mãe da Sônia sofre com um problema de locomoção. Finalmente, chegou o momento de fazer a tão sonhada cirurgia. Ela chegou no ponto de ter esse desgaste no joelho e ela não conseguia movimentar mesmo, né? Assim, de ficar até mancando. Também é o caso da mãe da Flávia, que vai colocar uma prótese. A pessoa viver com dor 24 horas é muito difícil. E alguns médicos falaram até que não tinha mais jeito a perna dela. Só no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais serão realizados 100 exames de imagens e 12 cirurgias. Salvador também participou do mutirão para reduzir o tempo de espera para atendimento na rede pública de saúde. Daniela buscava exame com um mastologista. Eu fiz ultrassom da mama, o resultado já saiu, já está tudo bem, graças a Deus. Na capital do país, os pacientes foram submetidos a cirurgias, consultas e exames no Hospital Universitário de Brasília. A ação é resultado do programa Agora Tem Especialistas, lançado em maio pelo governo federal. Geralmente os mutirões, eles abrangem as cirurgias eletivas, que por vários motivos não puderam ser realizados num tempo ótimo, e aí acabam sendo realizadas em dias extras. Ao todo, 45 hospitais universitários federais de 24 estados do país participaram do mutirão. São instituições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação. O objetivo era terminar o dia com mais de 10 mil atendimentos e 1.000 tipos de procedimentos cirúrgicos realizados. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, veio ao Rio de Janeiro e visitou os hospitais que participaram do mutirão. A primeira etapa foi no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. No ano passado, o SUS alcançou o maior número de cirurgias eletivas da história, totalizando mais de 13 milhões de procedimentos. Houve um aumento de quase 11% em relação a 2023, mas a intenção do governo é ampliar ainda mais a capacidade de atendimento da saúde pública. Nós vamos continuar fazendo esse esforço de alguns atender no terceiro turno, outros no sábado, e fazer mais 2 grandes mutirões como esse ao longo do ano. A nova tarifa social de energia elétrica entrou em vigor hoje para famílias inscritas no CAD único do governo federal e que tenham consumo de até 80 kWh por mês. Na casa da Dona Maria, a bomba d'água é o item que mais consome energia. Começou a cair a água, eu desligo logo. Ela está entre os 60 milhões de brasileiros beneficiados. A conta de energia da Dona Maria esse mês, com 130 kW de consumo,
veio em torno de R$ 140. Com a nova medida provisória, a estimativa é de que no próximo mês ela pague só R$ 50 na fatura, uma economia de R$ 90. O que vai sobrar daí dessa conta já vai dar para me comprar outras coisas, né? Que a gente está sempre precisando de fruta, de verdura, legumes. As famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ficarão isentas dos primeiros 80 kWh consumidos no mês. As com renda de meio a um salário mínimo, com um consumo de até 120 kWh por mês, terão desconto na fatura. Também serão contemplados idosos a partir de 65 anos e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, BPC. Uma casa comum, ela vai ter algo em torno de 6 luminárias mais ou menos, mais uma TV e mais uma geladeira. Então isso é o básico que toda casa deveria ter. Esses equipamentos todos, a reunião deles todo no regime de operação moderado, vai chegar próximo de 80 kWh. E olha, quem tem diverticulite, que é uma inflamação no intestino, deve evitar o uso de canetas emagrecedoras. Em casos mais graves, a associação do medicamento com a doença pode trazer riscos. Luiz Fernando perdeu 10 quilos depois de começar o tratamento com uma caneta emagrecedora. O resultado foi animador, como mostram as fotos de antes e depois. Mas os efeitos colaterais foram intensos. Eu tive muita ânsia, vontade de vomitar o tempo todo, senti mal-estar também, dava calafrio. O efeito mais grave apareceu no fim do tratamento. Diarreia constantes. O médico de Luiz associou os sintomas a um quadro de diverticulite, uma inflamação de pequenas bolsas que se formam na parede do intestino. Entre os principais sintomas estão dor abdominal, febre e, em casos graves, perfurações. Luiz Fernando não tinha uma crise como essa há 9 anos. A recomendação foi interromper o uso da caneta. Luiz não é o único a abandonar o tratamento por causa dos efeitos colaterais. As canetas emagrecedoras podem, por exemplo, afetar o funcionamento do intestino, aumentando o risco de infecções em alguns pacientes. Por isso, quem já teve crises de diverticulite deve ter ainda mais atenção antes de começar a usar o medicamento. Essas medicações, elas têm o efeito de retardar a alimentação do intestino. Quando fica mais tempo parada, fica mais tempo exposto a esses divertículos. E isso pode causar inflamação. Para os pacientes que não podem deixar o tratamento, esse médico do Hospital Moriá explica como reduzir os riscos. Se eu sou um indivíduo portador de doença diverticular ou já tive diverticulite, eu tenho que ter atenção de fazer uma boa hidratação, ingestão de fibras e atividade física para que o meu intestino não fique mais preso ainda. Os caminhoneiros brasileiros que estão há mais de uma semana retidos no Chile por causa de uma nevasca ainda não sabem quando as rodovias vão ser liberadas para poder seguir viagem. O tempo melhorou um pouco na região do Atacama, na fronteira do Chile com a Argentina. Ainda assim, caminhoneiros aguardam a liberação das estradas para seguir viagem. Alexandre conseguiu chegar ao estacionamento de caminhões depois de ficar dias preso na nevasca. Ficamos 6 dias isolados no meio da montanha, muita neve, muito gelo. Não podemos retornar. Durante a tempestade, este motorista improvisou um fogão para poder cozinhar. Alguns caminhoneiros conseguiram chegar até este posto de combustíveis. Aqui em Passo de Jama, estão disponibilizando almoço para os motoristas que estão aqui. As rodovias chilenas que estão bloqueadas são a porta de entrada de produtos brasileiros transportados por caminhões para outros países da América do Sul. Esta empresa, em Porto Alegre, cancelou todos os envios terrestres que passam pela região. São cerca de 200 veículos pesados como estes que estão parados aqui no Brasil, causando atraso nas entregas e prejuízo na economia. Sempre é um risco muito grande a nevasca durar mais tempo do que a pessoa se previu, né? Anderson já fez a rota e conhece o perigo das nevascas. A temperatura é complicada porque do nada ela
cai de uma vez só. A altitude, nas primeiras vezes, te deixa bem desnorteado assim no começo. A previsão das autoridades é de que a situação comece a melhorar na segunda-feira. Sábado de temporais em Salvador, assunto para Lidiane Sayuri, que já está aqui conosco. Lid, boa noite. Ainda tem muita água para cair na região? Tem sim, Giovana, com pancadas que começam nesta madrugada. Boa noite para você. Fara, boa noite. E uma ótima noite para você que está conosco. A frente fria permanece quase estacionada sobre o litoral da Bahia, formando as nuvens de chuva. Já em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, tempo firme. Ao longo do dia, o sol aparece entre algumas nuvens e não chove. Nas capitais gaúcha e paulista, o frio continua, com máximas de 17 e de 19 graus. Na capital federal, esquenta um pouco mais, até os 25. Hoje, os maiores volumes de chuva caíram nas regiões Norte e Nordeste. Nas imagens de satélite, vemos que as instabilidades se concentram sobre a Bahia e entre Pará, Amazonas e Roraima. Amanhã, o ar polar se fortalece e mantém o frio na região sul. No litoral do Nordeste, a entrada de ventos úmidos estimula a formação de nuvens de chuva. À tarde, faz até 17 graus em Curitiba. Em Vitória, 23, 28 em Goiânia e em Rio Branco. E até 29 graus em Natal. Hora do Tempo Delivery. O Ezequiel é de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Olá, Ezequiel. Neste domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e a chuva vem em forma de pancadas à tarde, máxima de 20 graus. No início da próxima semana, a chuva diminui e o frio continua. Os termômetros não passam dos 21. A Cris está de olho na previsão para a capital pernambucana. Bem-vinda, Cris. Nos próximos dias, o tempo segue bastante instável por aí. O sol até aparece, mas as pancadas de chuva vêm a qualquer hora. Os termômetros variam pouco, entre os 28 e os 29 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste o seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Fara. Obrigado, Lidy. Ainda hoje você vai ver que mais 3 ônibus foram atacados em São Paulo. Uma mulher ficou ferida. E você vai ver a seguir, tempestade causa destruição nos Estados Unidos. Enchente repentina mata mais de 30 pessoas no estado americano do Texas. Equipes de resgate buscam por desaparecidos. Nos Estados Unidos, ao menos 43 pessoas morreram depois de uma enchente repentina na região central do Texas. 15 crianças estão entre as vítimas. As equipes de buscas procuram por 27 meninas que estavam no acampamento de férias atingido pela água. O nível do rio Guadalupe segue alto, 24 horas depois da inundação. Na cidade de Kerrville, casas, árvores e carros foram arrastados pela correnteza. Mas os danos não se comparam ao desastre na cidade de Hunt. Num acampamento de férias às margens do rio, cerca de 750 crianças e adolescentes foram surpreendidos pela tempestade durante a madrugada. Em menos de 2 horas, o nível da água subiu 7 metros. Não houve tempo para deixar o local, que foi tomado pela água. Chuvas torrenciais estavam previstas para a região e algumas famílias chegaram a deixar suas casas atendendo a ordens de retirada. Mas, segundo as autoridades, não houve tempo de avisar as pessoas no acampamento. O local fica numa área mais distante, que provavelmente já estava sem luz e sem sinal de celular. Não sabíamos o que estava acontecendo porque estava escuro, era muita água. Foi muito assustador, disse esse jovem que estava no acampamento. Esta escola foi transformada num centro de acolhimento. Esperava ouvir o nome da minha filha entre os resgatados, mas ela segue desaparecida. Estamos ajudando a procurar, contou o pai. O governador, Greg Abbott, criou uma força-tarefa para o resgate. Policiais e homens da Guarda Nacional tentam encontrar sobreviventes. O presidente Donald Trump disse que o desastre foi algo terrível.
Pelas redes sociais, Trump disse que está em contato com os governos estadual e municipais. Melania e eu oramos pelas famílias atingidas por essa tragédia horrível, escreveu Trump. Ao menos 170 pessoas foram resgatadas com a ajuda de helicópteros. Muitas áreas ficaram isoladas por causa da inundação. Ainda no noticiário internacional, o governo israelense informou que vai enviar amanhã representantes para reiniciar as negociações com os terroristas do Hamas. Mas já adiantou que algumas das exigências apresentadas pelo grupo para o cessar-fogo são inaceitáveis. Entre as mudanças propostas, o Hamas quer o retorno da ajuda humanitária em Gaza sob responsabilidade das Nações Unidas, a garantia da suspensão dos ataques e uma trégua permanente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu embarca nesta noite para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente americano Donald Trump. Em Tel Aviv, familiares e amigos de reféns do Hamas se juntaram a uma multidão para pedir urgência nas negociações e a libertação de todos os sequestrados ao mesmo tempo. Segundo o exército israelense, 20 estão vivos. Todos são homens com idades entre 21 e 48 anos. Na Austrália, um homem tentou incendiar uma sinagoga. A polícia investiga se foi um ataque antissemita, quando a motivação é o ódio contra judeus. O suspeito, que ainda não foi identificado, derramou um líquido e pôs fogo na porta principal da sinagoga, templo da religião judaica. Cerca de 20 pessoas estavam no local. Os bombeiros controlaram o incêndio e ninguém se feriu. A Austrália enfrenta uma série de ataques contra judeus desde o fim do ano passado. E você vai ver a seguir: banhistas nadam no Rio Sena pela primeira vez em 100 anos. O Brasil deixa de arrecadar cerca de 23 bilhões de reais por ano em impostos com a fraude de combustíveis. Pois é, que criminosos vendem nafta, um derivado de petróleo, como se fosse gasolina, o que é proibido. O líquido de cor amarela é um dos diversos derivados do petróleo. A nafta é um produto importante para a indústria química. Está entre os componentes usados para fazer o plástico. No ano passado, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, quase 5 milhões e 300 mil metros cúbicos de nafta foram produzidos aqui no Brasil. Mas o país não é autossuficiente e, por isso, em 2024, foram importados mais de 5 milhões de metros cúbicos. A importação ilegal tem sido usada por grupos criminosos como um caminho para fraudes. Você tem empresas que importam nafta como se fosse para outros fins, pagam um imposto menor, que o imposto da nafta é muito menor do que o imposto da gasolina, transformam em gasolina e não recolhem o tributo monofásico, que equivale ao ICMS. O esquema tem ainda uma outra etapa, quando criminosos vendem nafta como se fosse gasolina. A Agência Nacional do Petróleo proíbe o uso da nafta como combustível. O problema é que na hora de abastecer, nem sempre dá para saber o que é colocado no tanque. Quando adicionada à gasolina, ela vai causar problemas no motor, porque como ela traz impurezas, ela não queima de forma correta, ela pode também causar um aumento de consumo do combustível, para o consumidor. Estima-se que as fraudes em combustíveis sejam responsáveis pela perda anual de 23 bilhões de reais em impostos. São cerca de 13 bilhões de litros de combustíveis ilegais comercializados por ano. E os problemas não param por aí. O combustível dá um lucro maior, 2 a 3 vezes maior, do que vender cocaína para o crime organizado. É um mecanismo muito poderoso de lavagem de dinheiro, postos de gasolina, especialmente postos de bandeira branca com controle e regulação menor, do que as grandes distribuidoras. O Brasil recebeu um número recorde de turistas durante o primeiro semestre desse ano. O crescimento foi de quase 50%. É a primeira vez que a Ayla, que é americana, vem ao Brasil. Ela chegou ontem a São Paulo e espera ir ao estádio, ver um jogo de futebol, provar a culinária local e conhecer pontos turísticos. A próxima parada será em Paraty, no Rio de Janeiro. O Eduardo aprendeu português na Inglaterra. Além de gostar do idioma, também está encantado com o país
Acho que a melhor coisa são as pessoas, porque as pessoas são muito quentes, muito sociáveis, gostam de falar. Neste hostel, estrangeiros costumam ser até 80% dos hóspedes. O Brasil está na moda, nossa cultura está cada vez mais popular e eles meio que adaptam isso para a cultura deles. O interesse de estrangeiros de vir ao Brasil nunca foi tão grande. Os números confirmam. No primeiro semestre, o país recebeu 5.300.000 turistas do exterior, um crescimento de 48% na comparação com o ano passado e um recorde para o período. A gente já está atingindo em junho o que a gente atingiu em setembro do ano passado. E ano passado nós batemos recordes. Então é um número muito impressionante. O Brasil realmente hoje é o país que mais cresceu o turismo internacional. Esta rede, com 22 hotéis pelo Brasil, registrou alta na ocupação de estrangeiros, que passou de 10% para 13% em um ano. Eu acho que pós-pandemia a gente voltou a crescer agora, né? Então a gente consegue aumentar as equipes, a gente consegue fazer um trabalho melhor, dar um atendimento diferenciado. O dinheiro dos turistas movimenta a economia. Se vem em dólar, é muito barato. Acho que são pessoas que podem divulgar muito o Brasil. Por isso, na nossa hotelaria, a gente investe muito na hospitalidade, no acolhimento. A malha aérea também teve crescimento. 16% até agora. Um país com tantos atrativos pode lucrar ainda mais com a vinda de turistas. Outros lugares, eu me gostaria ir ao norte, Pipa, essa praia em Pipa. Todo mundo fala de que é maravilhoso, tem Bahia. A gente pede agora a sua atenção. Mais 3 ônibus foram atacados só hoje em São Paulo. O último deles foi agora há pouco, na região da Avenida Paulista. Numa das ações, uma mulher ficou ferida na cabeça. Pela manhã, 2 ônibus foram atingidos na mesma avenida, na Zona Oeste. Num deles, a pedra quebrou o vidro e atingiu uma passageira. Dona Eugênia teve um ferimento na cabeça, foi atendida no hospital e liberada. Este registro mostra quando uma outra pessoa foi atingida por uma pedra no fim do mês passado. Eu estava olhando, conversando com meu esposo no celular, e aí eu só senti um impacto muito forte na minha cabeça e as pessoas começaram a gritar que foi uma pedra, foi uma pedra. O filho dela também estava no ônibus e conseguiu imobilizar o suspeito. Consegui fazer ele deitar no chão, ele virou de costas, pedi as mãos dele, né? Mobilizei, e aí enquanto eu segurava com uma mão, eu ligava para o 190 solicitando a viatura, né, no Copom. Fernando Rodrigues Schmidt da Silva foi preso em flagrante. Ontem, mais 7 ônibus foram depredados em Cotia, na Grande São Paulo, e outros 3 na capital. Uma câmera de segurança registrou um dos ataques. Desde junho, passa de 500 o número de veículos danificados. A polícia ainda tenta entender a motivação para os ataques contra ônibus e investiga 3 possibilidades: uma ação do crime organizado, uma disputa entre empresas de transporte ou ainda desafios criados nas redes sociais. Para este especialista em segurança, a característica dos ataques revela algo orquestrado. Pode sim ser algo arquitetado pelo crime organizado. São ações em diversos pontos, não só da cidade de São Paulo, mas da Grande São Paulo. A prefeitura repudiou os atos de vandalismo e disse que colabora com as investigações. Para que isso, né, gente? Precisa do coletivo para poder trabalhar, para poder ir para a escola, para fazer um monte de coisa, não é verdade? Ao menos 33 barragens apresentam algum perigo de rompimento em Minas Gerais. Mesmo depois das 2 piores tragédias ambientais de todos os tempos, em Mariana e Brumadinho, o estado ainda tem o maior número de estruturas em situação de alerta ou emergência. Em fevereiro de 2019, mais de 100 famílias tiveram que sair de casa às pressas no distrito de Macacos, em Nova Lima, Grande Belo Horizonte. Havia o risco de rompimento de uma barragem. Segundo a mineradora, a estrutura foi desativada, mas os moradores ainda têm medo. Eles falam que estão em segurança, mas nós não temos a certeza, de como que ela se encontra.
pois podem romper o quanto rompeu outros lugares. Mesmo após as tragédias de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, o estado de Minas Gerais ocupa o primeiro lugar na lista de regiões com o maior número de estruturas de rejeitos de minério em alerta ou emergência. São 33 barragens com algum tipo de risco, segundo o relatório da Universidade Federal de Minas Gerais. 2 delas apresentam nível de emergência máximo, ou seja, há perigo iminente de ruptura. Uma em Ouro Preto e a outra em Itatiaiuçu. O nível de emergência 1 demanda um controle e esse controle ele é possível de ser realizado. O nível 2 é um controle que ele é mais difícil de ser realizado. E o nível 3 é que não tem controle. As mineradoras afirmam que as 2 estruturas são monitoradas e estão em processo de descaracterização, que é a retirada de todo o rejeito. Mas, segundo esta pesquisadora, mais da metade das barragens de todo o país tem dados imprecisos. A falta de informação, ela aumenta a vulnerabilidade também das pessoas e acaba deixando os gestores também de mãos atadas. Como que vai se tomar decisões se não sabe informações sobre essas barragens? A família de Tatiane Spitzner, morta por feminicídio em 2018 em Guarapuava, no Paraná, entrou na justiça para que o ex-marido dela não receba a herança deixada pela mulher. As cenas gravadas pelas câmeras de segurança do edifício mostram momentos antes da morte de Tatiane Spitzer. A advogada é agredida pelo marido, Luiz Felipe Manweiler. A justiça concluiu que Manweiler matou Tatiane, jogou o corpo da sacada do prédio e depois retornou ao apartamento na tentativa de encobrir o assassinato. Ele nega o crime. O caso aconteceu em Guarapuava, no Paraná, em julho de 2018. Manweiler cumpre pena de 31 anos de prisão pelos crimes de homicídio e fraude processual. Mesmo após a condenação, 2 processos ainda estão em andamento na justiça. Além de retomar um pedido de indenização pelos danos emocionais causados pelo feminicídio, a família de Tatiane também luta para garantir que o assassino não tenha direito à herança da vítima. Pela lei brasileira, filhos, cônjuges e pais têm direito a uma parte dos bens deixados por quem morre. Mas esse direito pode ser perdido se o herdeiro for responsável pela morte. Até 2023, anular esse direito só era possível por decisão judicial. A partir do momento que existe uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, automaticamente ocorre essa exclusão. Nesse caso, vai se aplicar a lei da época. A ação de indignidade corre em segredo de justiça. Segundo a advogada da família de Tatiane, a questão vai além do valor da herança. Claro que terminar essas 2 ações, ou seja, a ação de indignidade e indenizatória, também vai trazer uma paz para os 2, com certeza. Em nota, a defesa de Luiz Felipe Manweiler diz que já contestou as ações cíveis movidas pela família de Tatiane e que ainda não há definição quanto ao pedido de exclusão de direitos sucessórios. De volta às notícias internacionais. Depois de uma semana de calor acima dos 40 graus, banhistas puderam nadar no Rio Sena, em Paris. Foi o primeiro mergulho autorizado em mais de 100 anos. 3 trechos do rio, na capital francesa, foram liberados para banho e devem permanecer abertos até o fim de agosto. A reabertura do Sena é resultado dos esforços das autoridades para despoluir o rio, que foi usado em provas aquáticas dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado. Muita gente lembra que atletas chegaram a reclamar da qualidade da água, que passou por novos tratamentos. E olha, a cidade de Nagasaki, no Japão, encanta turistas não só pela história, belezas naturais e arquitetura, mas também pelos famosos gatos de cauda curta ou enrolada. Eles estão por toda parte, nas ruas, escadarias e em frente às casas. A cauda curvada é resultado de uma mutação genética, muito comum entre os gatos asiáticos. Quando o rabo é torto, muitas vezes eles são chamados de kagishipo, que quer dizer rabo em forma de gancho. As pessoas acreditam que eles trazem felicidade, explica este atendente de uma loja especializada em artigos de gatos. Não é de hoje que os gatos têm ganhado espaço na vida dos japoneses. Investir nesse mercado é quase sempre sinônimo de bom negócio. É o caso dessa cafeteria, que tem feito sucesso, deixando os clientes brincarem com eles.
Por ter sido um porto de entrada de navios estrangeiros, a cidade foi um dos pontos onde essa linhagem de gatos se espalhou. Essa turista de Tóquio contou ter visto muitos gatos pelas ruas de Nagasaki. Além dos felinos de rabo enrolado, há também os de cauda curta. A popularidade dessa característica é tanta que inspirou uma das figuras mais conhecidas do Japão, o Maneki-neko, o gato da sorte, frequentemente representado com cauda curta ou torta e que, segundo a tradição, é símbolo de prosperidade. Segundo o veterinário Soushin Yamamoto, especialista em gatos, o fato de o Japão ser uma ilha contribuiu para a propagação desses felinos com esses traços genéticos. Tomara que eu consiga encontrar um desses gatos em Nagasaki, diz esta turista americana. Look around for them. E a chance é grande. Basta caminhar pelas ruas daqui para se deparar com esses gatos de cauda curta ou enrolada. Personagens simpáticos de uma cidade que une tradição, história e um toque de prosperidade. Ficou interessada nos gatos, né? Um estudo britânico calculou que o uso das chamadas canetas emagrecedoras pela população obesa no Reino Unido pode injetar 30 bilhões de reais por ano na economia do país. Perder 17 quilos mudou a vida do Jairo. O cabeleireiro agora tem mais disposição para trabalhar e aproveitar os momentos de lazer. Estou me sentindo mais jovem, estou outra pessoa. Eu comecei a usar roupas antigas, que eu estava com saudades delas, e então me sentindo muito melhor. As mudanças vieram graças ao uso da semaglutida, substância presente nas canetas emagrecedoras. O medicamento é aprovado no Reino Unido para casos de obesidade ou diabetes tipo 2. Um estudo britânico apresentado no Congresso Europeu de Obesidade estima que o uso do produto pode injetar o equivalente a 30 bilhões de reais por ano na economia do Reino Unido. A relação traçada na pesquisa é simples. Quanto mais saudáveis, mais as pessoas produzem no trabalho. Os cientistas analisaram dados de mais de 2.600 pacientes. Os que tomaram a semaglutida conseguiram trabalhar, em média, 5 dias a mais por ano. E ainda realizaram outras 12 jornadas extras de trabalho voluntário ou doméstico. Robert King, um dos autores do estudo, explica que espera ajudar a sociedade a entender melhor os prós e contras do remédio. Nós sabemos que existem ganhos substanciais além da saúde. Esses fatores devem ser usados como base para decidir se vale a pena ou não realizar o tratamento, afirma o economista da saúde. Um outro estudo apresentado no mesmo congresso apontou uma redução no consumo de álcool. Pacientes que fizeram uso das canetas diminuíram em 66% o consumo de bebidas alcoólicas em 4 meses. Eu estou com uma caixa de cerveja guardada lá que eu nem penso nela, para falar a verdade. Os especialistas alertam que, apesar dos benefícios, os remédios podem oferecer riscos e, por isso, precisam ser avaliados caso a caso. Uma pesquisa publicada no ano passado pela revista médica Nature indicou a relação entre lesões renais, pancreatite e problemas gastrointestinais ao uso das canetas emagrecedoras. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Estamos em Praia Grande, Santa Catarina. No momento em que o balão levanta voo, fica fácil entender por que tantas pessoas procuram esse tipo de esporte. Nossa missão é decifrar o que está por trás do pior acidente da história do balonismo no Brasil. Chega ao hangar do piloto Elvis Ben Crescencio, personagem central dessa história. Passageiros questionam por que você saltou antes, por que você abandonou o barco antes. Tava todo mundo tentando se defender das chamas. O incêndio começou no piso do balão e rapidamente se alastrou. Você se sente de alguma forma responsável por essas 8 vidas que se perderam? Você lucrava com os outros. Sim. Se você lucrava, você não deveria oferecer as condições devidas de segurança? Olha, uma caminhada muito difícil, mata bem fechada, como vocês podem ver.
Eu viajei até a Amazônia para mostrar a rotina de exploração infantil no coração da maior floresta do planeta. Uma estrutura é montada aqui no fundo da casa para as crianças trabalharem. Para que você quer fazer palito? Para comprar comida. Crianças de 5 anos trocam os brinquedos por facões. É no Domingo Espetacular, depois do Love Dance. Gosta de registrar imagens? Na hora da foto com o celular, né? Um descuido pode acabar em acidente, né, Fábio? E o risco não vale a pena, né? Porque o Brasil é o 5º país com mais ocorrências por causa de selfies em locais perigosos. Visitar um ponto turístico e registrar o momento. A gente se aventura, né? Para poder tirar uma foto mais bonita, ficar mais perfeitinha. O problema é esse, quando a busca pelo melhor ângulo coloca em risco a própria vida. Foi o que aconteceu com Jeremias Santos, de 33 anos. Ele caiu de uma altura de 80 metros na Cachoeira Véu de Noiva, na Chapada Diamantina, região turística na Bahia, e morreu na queda. A 300 quilômetros dali, outra morte por causa de uma selfie. Luiz Bernardino de Andrade, de 73 anos, foi até o ponto mais alto da embarcação que faz a travessia até a ilha de Itaparica para registrar o momento. Ele se desequilibrou e caiu na água. É uma mata alta, a gente não sabe se vai achar. O corpo dele só foi encontrado 4 dias depois, na Baía de Todos os Santos. Tirar uma foto do alto, com vista para o mar ou em cima de uma montanha, pode até gerar muitas curtidas nas redes sociais. Mas nem sempre os riscos são calculados. De acordo com uma pesquisa internacional, o Brasil é o 5º país com mais mortes por causa de selfies em locais perigosos. 17 acidentes fatais foram registrados em 15 anos. Local próximo a precipícios devem ser evitados, porque no ato da emoção a pessoa termina se descuidando, procurando sempre uma aventura, mas isso realmente não é recomendável. A temporada de migração dos pinguins de Magalhães, espécie originária da Patagônia, vai até setembro. Os animais viajam em busca de águas quentes e alimentos. Mas durante essa jornada, muitos pinguins ficam exaustos e desnutridos e não sobrevivem. Ele não tem machucado aparente, mas de tão cansado mal se mexe. Esse outro ainda tenta vencer as ondas, mas não tem força para nadar. A temporada de migração dos pinguins de Magalhães pelo litoral brasileiro começou com muitos animais encalhados. A maioria aparece na praia já sem vida. E os que são resgatados estão fracos e doentes, geralmente desnutridos e com hipotermia. A espécie é originária da Patagônia e costuma vir para a costa do Brasil entre junho e setembro, em busca de alimento e águas mais quentes. O problema é que muitos pinguins se perdem nesse trajeto e acabam encalhando na areia. A gente sabe que as correntes estão mudando, os padrões de correntes estão mudando, a disponibilidade de alimento também, né, a facilidade de encontrar o alimento. E a gente soma isso então, ao despejo de esgoto no mar, ao lixo, a todos esses fatores nossos, humanos, que têm contribuído aí para mudar um pouco o comportamento desses animais naturalmente no ambiente. Dos mais de 120 pinguins que já apareceram nesta temporada no litoral norte de São Paulo e Baixada Santista, apenas 14 sobreviveram e estão em reabilitação. Quando eles encalham na faixa de areia é porque já estão muito debilitados ou perdidos do bando. Tentar devolver para o mar ou resfriar o animal são atitudes que só prejudicam o pinguim. O ideal é acionar equipes especializadas. Os animais resgatados ficam cerca de 3 meses em reabilitação, até que possam ser devolvidos à natureza. O filhote de tamanduá-bandeira nasceu em cativeiro dentro de um zoológico no Rio Grande do Sul. A chegada do animal deixou biólogos e veterinários animados, porque essa espécie está em risco de extinção no Brasil. Focinho longo, pelo colorido para confundir os predadores e a cauda grande que dá nome à espécie. Esse é um filhote de tamanduá-bandeira, que nasceu há 22 dias em Gramado, na Serra Gaúcha. Ele é a grande atração do zoológico e chama a atenção de todos que passam por aqui, como a família do Theo, de 3 anos. Muito bonitinho. O que você achou do tamanduá? Bonito.
O filhote não sai de perto da mãe e os palpites foram diferentes para acertar o peso do novo integrante da família, que nasceu com 1,5 kg. Todo mundo aqui estava dizendo 5,5, 3,5 e foi um peso que abaixo do que todos esperavam. O monitoramento inclui pesagens diárias e controle rigoroso da temperatura corporal. O macho continua separado da mãe e do filhotinho, mas a fêmea já começa a aparecer com o filhote, enfim, então o visitante pode tá olhando o filhotinho aqui. Os pais do filhote são animais que foram resgatados no estado de São Paulo antes de serem trazidos aqui para Gramado. O nascimento desse tamanduá em cativeiro é um marco para a conservação da espécie, que está em risco de extinção e é considerada vulnerável por causa de ameaças, como incêndios florestais e atropelamentos. O tamanduá-bandeira é encontrado em todos os biomas brasileiros, mas segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pelo menos 30% desses animais podem ter desaparecido no país. No Rio Grande do Sul, a espécie já chegou a ser considerada extinta, mas foi avistada novamente após 130 anos sem registros. O nascimento desse novo filhote em Gramado aumenta a esperança de preservação desses tamanduás, que encantam crianças e adultos. Agora que a gente teve o primeiro, a gente vai dar prosseguimento aí, o casal se deu bem, né? Então a gente espera que dê tudo certo nos próximos também. Essas foram as notícias desta edição de hoje. Você pode conferir o JR na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo, de graça, no Play Plus. Você fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. Logo depois, você vai acompanhar o reality Power Couple. Não perca, uma ótima noite e bom domingo. Excelente noite para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.